Bíblia conta que Adão foi expulso do paraíso e condenado a perecer no meio das pedras de fogo. O mistério disso é que as pedras de fogo representam os anjos caídos. Sabe por quê? Porque o grande dragão e os seus anjos foram lançados na terra como pedras de fogo, como estrelas condenadas que caíram do céu. Então, as pedras de fogo representam os inimigos do homem, nesse caso de Adão. Isso porque antes de pecar, Adão vivia no Monte Santo de Deus, onde fica o Jardim do Éden. Antes de pecar, Adão andava no meio das pedras de fogo e não se queimava. Ou melhor, antes de pecar, Adão andava no meio dos anjos caídos, mas esses inimigos não lhe podiam fazer mal. Dizer que Adão andava no meio dos anjos caídos não significa que Adão e os anjos caídos habitavam juntos o Jardim do Éden. Na verdade, as portas do Jardim do Éden estavam sempre abertas, tanto para se entrar nele como para sair dele. Então, Adão podia sair do jardim de Deus para conversar com os anjos caídos, e esses anjos também podiam entrar no Éden, se assim quisessem. Mas não foi esses anjos caídos que Deus expulsou do paraíso. Sim, foi. Mas olha, Deus expulsou do paraíso que está no céu, e não do paraíso que ele colocou na terra, que é o jardim do Éden. E o maior sinal disso é que a Eva podia conversar com a serpente, e o Adão também. Então, Deus não colocou uma muralha para impedir que os anjos caídos conversassem ou até mesmo convivessem com Adão e Eva. Muitos são os fracos de coração que não entendem por que Deus não destruiu os anjos que se rebelaram contra ele. Eu vou te contar 2 motivos. O terceiro você pergunta para Deus. O primeiro é que Deus é misericordioso e Ele dá milhares e milhares de chances para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E o segundo é que Deus não tem o costume de destruir aquilo que Ele criou. E a maior prova disso é que a única coisa que Deus proibiu Adão de fazer foi de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia que comesse dessa árvore, certamente morreria. Então, antes de pecar, Adão era como os anjos de Deus no céu. Ele não morria. Isso porque o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. E você sabe o que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal? O mistério disso é que essa árvore representa os anjos caídos e os frutos dela. Simboliza as obras desses anjos. E essas obras só servem um Deus, a morte. Nos céus, esses anjos produziam bons frutos, mas um dia se rebelaram contra Deus e produziram frutos maus. Portanto, foi assim que esses anjos caídos produziram o conhecimento do bem e do mal e ensinaram Adão e Eva para que caíssem no pecado com eles. E mais, Jesus nos conta que não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Isso porque toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Então, os anjos que pecaram contra Deus foram lançados na terra e, como uma semente venenosa, brotaram e se tornaram uma árvore com maus frutos. E a profecia diz que chegará o dia que essa árvore será cortada e lançada no fogo eterno. E a profecia também conta que a besta, o falso profeta, o inferno e a morte todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. Esses são aqueles que serão lançados no lago de fogo, que é conhecido como a segunda morte. E mais, os falsos profetas que semeiam a semente venenosa na alma dos filhos de Adão dizem: por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele já sabia que Adão e Eva iam pecar comendo do fruto dessa árvore? O melhor era que essa árvore nunca tivesse existido, para que o pecado não tivesse entrado no mundo através de Adão e Eva. Jesus responde à hipocrisia desses falsos profetas com outra pergunta: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Os caminhos dos falsos profetas são como os caminhos da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Os caminhos de Adão e Eva foram também como os caminhos da mulher adúltera. Por isso que Deus fechou as portas do jardim do Éden e os expulsou de lá. Então, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E nos dias de Adão, esses lobos devoradores eram anjos caídos que cresceram como uma árvore e levavam à perdição todo aquele que comesse do seu fruto.
Se você crê nessa interpretação, diga: louvado seja o Senhor nosso Deus, de eternidade em eternidade. Amém.